no Brasil, essa relação entre jazz e música brasileira, essa recepção, vamos dizer assim, do jazz no Brasil, ela é bastante problemática, né? Bastante contraditória, né? E traz muitos nuances, né? Interessante para a gente pensar nossos próprios conceitos do que a gente entende por música popular aqui no Brasil, né? A ideia de canção. Então é uma história bem ampla e bastante interessante, né? As minhas pesquisas têm tentado atuar nesse sentido de conseguir mapear algumas questões, né? E dar alguns sinais para as pesquisas mais dentro da história mesmo, que é a minha área desde a graduação, no mestrado e no doutorado. Então, hoje em dia, as pesquisas vão meio ir para o caminho de que o jazz ele não seria essencialmente fruto de uma cultura norte-americana, né, estadunidense, né? Ele é, na verdade, um produto, um fruto dessa cultura afrodiaspórica, né? Então, que é resultado, né, da escravidão e de todo o diálogo entre os portos latino-americanos, norte-americanos e africanos, né? Então, não essencialmente como um gênero norte-americano, né? Como um gênero estadunidense, né? Agora, isso são as pesquisas mais recentes, né? Dizer isso não implica dizer que o debate sobre o nacional, né? Sobre o que acontece em cada país, isso gerou muitos problemas aqui no Brasil, né? O músico dos anos 20, o músico dos anos 50, o músico dos anos 80, a carreira dele era atravessada por esse debate da presença do jazz como elemento estrangeiro na cultura brasileira, né? Esse nacionalismo brasileiro, né, que a gente pode trazer lá um ponto no nosso modernismo, lá dos anos 20 mesmo, né, porque uma característica do modernismo brasileiro é que ele tem essa preocupação com o nacional, com o popular, né, com o folclórico, né. Isso é adaptado, é remodelado, é apropriado, né, durante as décadas seguintes de várias formas, mas a gente vê essa espécie de fio condutor, né, com essa preocupação nacionalista. Então isso impediu, de certa forma, até usar essa expressão, né, jazz brasileiro, né, isso é quase um pecado, uma heresia, né, tanto que a história do jazz no Brasil, ela é concomitante à história do jazz nos Estados Unidos, né, acontece lá desde no final do século, no final da década de 10 do século passado, já na década de 20 também, a gente tem várias manifestações aqui no Brasil bem interessantes, mas as pesquisas, os livros aqui em português começam nos anos 50 e eles vão replicar o pensamento que é visto na época, que o jazz é essencialmente uma música de New Orleans, tal, porque naquela época já tem o jazz moderno, né, o bebop acontecendo, né? E então esse nacionalismo modernista que foi apropriado de várias formas, que a gente chama assim de longo modernismo, dos anos 20 aos anos 80, ele é um fio condutor para a gente pensar essa recepção e essa acessibilidade do jazz no Brasil e que, de certa forma, impediu o uso desse termo jazz brasileiro, né? Uma forma muito interessante da gente recuperar essa história que é centenária e que quase não tem muitas pesquisas, pelo menos nesse sentido da história, de dar uma organização das temporalidades, eu acho que tem 3 etapas muito interessantes para a gente pensar essas semelhanças e diferenças dessa formação do jazz no Brasil, né? A primeira dos anos 20 aos 50, a gente tem aí 2 estilos, dois vetores principais, vamos dizer assim. Uma são as jazz bands, que é exatamente a inserção da bateria no Brasil, a inserção do saxofone, que é muito estimulada a partir dessa viagem do Pixinguinha à França em 1922. E a partir dos anos 30 a gente tem um novo formato jazzístico que são os big bands, né, a era do swing, que também é incorporado no Brasil a partir das orquestras, de rádio nacional e de outras possibilidades. No interior de São Paulo também tem um movimento incrível dessas orquestras dos anos 40 e 50 e 60, também até vai mais para frente. Então, a primeira etapa no jazz do Brasil são as jazz bands e as big bands, jazz bands a partir dos anos 20, as big bands a partir dos anos 30, que vão misturando essas características da diáspora, né, e desse transnacionalismo dessa música, vão misturando esse repertório que vem de foxtrots, ragtimes e depois de swings com o repertório brasileiro, né, choros, machiches, de sambas, né. Então, nesse primeiro contexto dos anos 20 até o final dos anos 40 e início dos anos 50. A partir da década de 50, a gente tem, então, um segundo momento muito expressivo, muito interessante, onde esse debate do modernismo, da nacionalidade, emerge também, que é muito interessante, que é o debate sobre a bossa nova e o samba jazz.
Nas décadas 50 e 60, a gente tem consolidado na música brasileira essa ideia da bossa nova como o início da genealogia, da linha evolutiva que o Caetano falou da música popular brasileira, né? Então a bossa nova nesse momento tem seu lugar consolidado, mas ao mesmo tempo que a bossa nova está se consolidando, existe uma outra coisa, um outro movimento musical que está surgindo concomitante, junto e ao mesmo tempo separado disso, que a gente chama isso de samba jazz. Na época se utilizavam outras expressões, usavam já essa expressão samba jazz, já em 64, tem até um artigo muito interessante no Jornal do Brasil, uma sequência de artigos que se chama Pequena História do Samba Jazz, já nos anos 60, que é uma música instrumental, focada na bateria, que tem uma musicalidade bem distante daquele tom intimista da bossa nova, violão, banquinho, né? É uma música um pouco mais pegada, instrumental, não é cantada geralmente, né? Aí Edson Machado, Tamba Trio, e muitas outras possibilidades. O Tenório Júnior também representam essa sonoridade. Então, nesse segundo momento do jazz no Brasil, a gente tem o samba jazz e a bossa nova. Só que enquanto a bossa nova se consolida, quanto o início da linha evolutiva da MPB, os músicos de samba jazz, eles são relegados a um lugar secundário, terciário aí da música brasileira, né? E esse debate do jazz na bossa nova também tem muito forte. O Tinhorão, que é um crítico muito reconhecido da música brasileira, vai falar várias vezes, né? O Tom Jobim acha que toca música brasileira, ele só faz música estrangeira, né? Então, que é o Tinhorão é uma das pessoas que expressam esse tom nacionalista como poucos, né? E a crítica dele reverberou de várias formas, né? Na crítica à música brasileira, né? As opiniões dele. Então ele chega a dizer isso do Tom Jobim. Então esse debate sobre o jazz e nacionalismo, que tem nos anos 20, nos anos 30, também é atualizado nos anos 50 e 60, na bossa nova e no samba jazz. Mas a bossa nova se consolida como uma coisa muito importante na nossa música, nossa identidade, a base da MPB, e o samba jazz é totalmente esquecido, né? Nos anos 70 e 80, a gente vai ter uma outra etapa desse jazz no Brasil, que vai ser a partir dessa ideia do jazz brasileiro, né? É uma música muito específica, que a partir desse distanciamento entre canção, música cantada, né? Canção como uma música cantada, com letra, e jazz brasileiro como música instrumental, vai se consolidar esse vínculo do jazz no Brasil com uma música experimental, de vanguarda, né? Que é expressada pela vanguarda paulista instrumental, pelo Grupo 1, pelo Divina Encrenca, Então, nesse terceiro momento do jazz no Brasil, esse distanciamento entre canção e música instrumental que iniciou na bossa nova se consolida, né? E traz essa ideia de música instrumental e jazz brasileiro como um termo específico dessa época, né? Na vanguarda paulista instrumental é um jazz extremamente experimental, que mistura free jazz, fusion, rock, pianos eletrificados, música eletroacústica. E aí, no meio disso tudo, tem a ideia muito forte de tentar mostrar que é brasileiro, de trazer algum elemento musical, algum elemento que dê essa ideia que remeta diretamente à identidade brasileira. Então eles usam muitos instrumentos de percussão para fazer isso, misturam com samba, com baião, com maracatu, né? Esse é um debate também muito interessante. Então essa intenção de parecer brasileiro na musicalidade e na própria retórica dos músicos, a gente vê, eu tenho chamado isso, nessa longa duração do jazz do Brasil, de intenção de brasilidade, né? Tem um artigo já que isso já está quase como um conceito, e na tese isso vai ajudar a gente a estar mais estabelecido aí para as pesquisas futuras. Então isso está muito forte na vanguarda paulista instrumental, e ela atualiza esse debate da intenção de brasilidade, do modernismo, né? Sempre, né, dialogando, né, no movimento de tensão, de aproximação e distanciamento, com esse ímpeto transnacional, com essas possibilidades, musicalidades que vêm, né, transnacionais, né? Nesse caso, nesse período, essa transnacionalidade no jazz é o free jazz, o fusion, né? Nos anos 20 era a ideia de jazz band, né? Então, cada período tem alguma ideia de modernidade que o jazz também representa, né? É interessante que a vanguarda paulista instrumental, esses grupos, eles podem nos auxiliar a acessar a historicidade, a história, tanto do jazz na ditadura, no período final, quanto pensar como esse debate de longa duração, né, ele está atuando na formação da cultura brasileira, né? E eu acho que o último ponto, a terceira característica fundamental
da vanguarda paulista instrumental, que também é muito interessante, também muito deixado de lado, é que eles meio que são, meio não, totalmente, eles formaram a ideia de produção independente no Brasil, né? A gente chama de vanguarda paulista instrumental porque tem o pessoal da vanguarda paulista, né, da canção, o Arrigo Barnabé, o Itamar Assunção, o grupo Premeditando Breck e muitos outros que fazem parte dessa geração de instrumentistas, que é um termo da imprensa, mas que ajuda a gente a remeter a um período, a um núcleo, né, a um cenário, né? Então, mesmo que seja um termo da imprensa, a gente não tem problema a gente usar desde que a gente saiba os limites, né? Então tem essa ideia de vanguarda paulista que é da canção, os músicos com letra que atuavam na lira paulistana, né? E aí quando eu fui no mestrado estudar a história do Grupo 1, que é um desses grupos de jazz, eu percebi que na verdade não só o Grupo 1, que é meio carro-chefe essa geração, como outras bandas de jazz, atuavam até antes, né, desse pessoal da canção no lira paulistana, e que incorporaram essa ideia de música independente nos jornais, eram chamados para escrever sobre esse tema, né? Então, a vanguarda paulista instrumental também permite acessar a história do que a gente chama de música independente no Brasil. Hoje, boa parte da minha própria pesquisa eu tenho utilizado os canais digitais. Tem saído muitas fontes, a gente tem a hemeroteca digital, né, para quem se interessar mais, encontrar as fontes em jornais. A gente tem no YouTube, tem no Spotify. Então, assim, é um universo imenso. Eu convido as pessoas a navegarem esse universo, ouvirem a vanguarda paulista instrumental, ouvirem o grupo. O esforço dessas pessoas, né, de produzir música independente eram ser ouvidas, né? Hoje o jazz tem um lugar intelectualizado, o Brasil, música para poucos, mas não se trata nada disso, né? Uma música diaspórica que na ditadura o pessoal está produzindo isso de forma, né, tentar ser ouvido, então não tem que ser iniciado para o jazz, muito pelo contrário, é só sentar e se concentrar, e é um universo infinito, quase eu diria, para a gente ouvir